Os de boa vontade e juízo reto resolverão à luz da razão, e ainda mais à luz da fé, todas as dificuldades em contrário, e a sua inteira satisfação. Dificuldade insolúvel, que envolva contradição real, não há e não pode haver contra o inferno. Muito pelo contrário, há tantas razões em favor da sua existência, não só razões de suma conveniência, mas até de grande necessidade, que sem o inferno se perderia o equilíbrio do mundo, toda a ordem moral e social sairia fora dos eixos. Provando isto nas páginas a seguir, prova-se exuberantemente que, longe de estar em contradição com a razão, o mistério do inferno está de pleno acordo com ela. Quer dizer que a existência do inferno é motivada, e sobejamente motivada, pela natureza das coisas, que é uma consequência natural das condições em que vivemos, que é indispensável, que é justa e mais que justa, e que, se a alguém suceder a desgraça de nele cair, será por sua máxima culpa. As razões que provam a existência do inferno resumem-se do modo seguinte: o castigo do inferno é necessário por causa do próprio pecado grave, por ser este tamanha ofensa a Deus e repugnar tanto a sua justiça infinita. Ademais, o inferno é necessário como castigo de transgressão grave da lei de Deus, para possibilitar e facilitar a Deus o governo da humanidade, como legislador infinitamente sábio e supremo Senhor. Dessas duas séries de razões, as duas primeiras são visivelmente intrínsecas e as outras duas extrínsecas. Na exposição delas parece necessário seguirmos a ordem lógica, começando pelos motivos intrínsecos e passando em seguida aos extrínsecos. De certo, poderíamos seguir essa ordem natural, antepondo as razões intrínsecas às extrínsecas, mostrando ao leitor, em primeiro lugar, como a íntima natureza do pecado e a santidade e justiça de Deus exigem absolutamente tal castigo. Sendo, porém, essas considerações mais abstratas, elevadas e profundas, e, portanto, menos acessíveis a tantas pessoas, achamos preferível seguir a ordem inversa, mas altamente psicológica, colocando em primeiro lugar as razões extrínsecas, mais simples e mais impressionantes, e que por isso despertam mais a atenção, curiosidade e admiração. Querendo depois o leitor saber mais, perguntará naturalmente a si mesmo se com as razões extrínsecas não concordam também a íntima natureza do pecado e a de Deus. Satisfeito, examinará então por si próprio as profundas razões intrínsecas que intransigentemente exigem o inferno. Verificando a força dos argumentos, à vista da realidade e da verdade, facilmente se dará por vencido, reconhecendo finalmente a absoluta necessidade das imposições de Deus e o pleno acordo delas com a nossa sã razão. Destarte, bem prevenido, prontificar-se-á a fazer o possível para evitar a suma desgraça do inferno eterno. Realmente, as provas da existência do inferno não são brinquedos de criança. Formam um conjunto de numerosas verdades de alta filosofia, destinadas aos espíritos fortes, que se julgam capazes de raciocinar e argumentar, dado que se atrevem a negar a existência do inferno, invocando a razão em seu favor. As provas aduzidas não são de leitura fácil e rápida, exigem reflexão, e reflexão prolongada. É que, sendo o assunto de natureza filosófica e constituindo um conjunto de provas filosóficas, não pode deixar de ser árduo e complicado. É por isto que, para facilitar-lhes a leitura e compreensão, nos pareceu vantajoso fazer preceder os capítulos mais complicados de um resumo mostrando a conexão das principais ideias. É o que logo em seguida faremos com a primeira prova. Primeira prova. A existência do inferno é necessária para garantir ao mundo a indispensável conservação da boa ordem. Para esse fim, é necessário como única medida coercitiva eficaz. Sumário. O inferno é necessário para garantir ao mundo a boa ordem. Página 33. Deus deve prover convenientemente a observância das suas leis, anexando-lhes uma sanção suficiente. Página 35. Essa sanção deve ser tão grande que todo homem reto deva dizer, em vista dela, devo obedecer. Página 35. Para atingir tal efeito, deve ela contrabalançar vigorosamente a má vontade, os prazeres da carne e do mundo. Página 40. Não é suficiente um castigo temporário, como seja o purgatório. Página 41, mas só o inferno eterno. Página 42. O inferno não tira a liberdade ao homem. Página 44. Nem o brio a quem quer que seja, sendo do homem a culpa, se ele só se deixa guiar pelo medo do inferno. Página 46. Quanto valem os motivos superiores de amor, de dever e de interesse? Página 50. Quanto vale o motivo de medo? Qual o medo sem valor? Exemplos dos 3 temores diferentes. Página 53. Alto papel e valor do temor devido a Deus. Página 60. B. O inferno corresponde perfeitamente ao castigo que a justiça humana aplica aos grandes criminosos para, a seu turno, garantir a boa ordem no mundo. Página 63. Paralelo entre a justiça humana e a divina. Página 66.
Ninguém protesta contra a justiça humana, nem deve protestar contra a divina. Página 69. Refuta-se a objeção: se a justiça humana provê a ordem no mundo, a divina não precisa do inferno para o mesmo fim. Página 71. A justiça humana e a divina assemelham-se muito. A humana constitui ótimo meio para conhecer a divina, serve de lição e prova. Página 73. A justiça divina é o dique necessário erigido por Deus contra a fúria das paixões humanas. Página 74. Os protestantes abriram brechas nesse dique, em consequência do princípio fundamental da salvação só pela fé. Página 75. O livre exame levou a grande maioria da intelectualidade protestante a descrer do inferno. Página 77. Pela apostasia deles, o cristianismo ficou muito enfraquecido. Página 78. O inferno é necessário para garantir a boa ordem no mundo. Deus é o Deus da ordem, portanto conservador da boa ordem, tanto na sociedade humana quanto na natureza inanimada. Nesta, Deus consegue a ordem e a harmonia admiráveis do universo pelas leis físicas, que atuam com regularidade absoluta. O mesmo não se dá com a sociedade humana. Deus estabeleceu uma ordem moral objetiva, pelas leis a observar, gravadas na consciência de cada um, as quais manda promulgar pelas autoridades legitimamente constituídas. A observância dessas leis morais é a condição de existência da sociedade humana, da manutenção da ordem e da paz no mundo. Isso porque a observância ou a inobservância das leis acarreta facilmente sérias consequências para os homens. As mais das vezes reverterá em benefício ou em prejuízo deles. Ora, é o homem livre quem deve observá-las, dirigir-se por elas e pela sã razão. Entretanto, esse homem tem uma vontade tão volúvel, que facilmente se tornará vítima das paixões. Se Deus tivesse abandonado a observância das suas leis ao simples capricho dos homens e às usurpações dos malvados, teria precipitado o mundo em completo anarquismo revolucionário. Seria a ruína fatal da sociedade. Ele devia a si mesmo, como a humanidade toda, proteger suficientemente os bons contra os maus, de modo a tornar a vida humana moralmente possível e digna de ser vivida. Providenciou a essa necessidade absoluta criando e anexando a cada lei uma força obrigatória suficiente para inspirar respeito e obediência. Essa força obrigatória chama-se sanção e consiste na ameaça de um castigo futuro, inevitável, proporcionado à falta e à violação da lei. Torna assim esta objetivamente inviolável, o que é de rigorosa necessidade. Como a violação de qualquer lei física se vinga pelo prejuízo que ocasiona, assim também a violação de qualquer lei moral vingar-se-á pela sanção anexa. Esta constitui a reação da ordem, a correção imposta por Deus, a repressão da criatura insubmissa pela soberania divina. Trata-se, pois, de determinar a gravidade da sanção a anexar as leis divinas e a impor aos homens para obrigá-los eficazmente a cumpri-las. Sendo Deus um legislador infinitamente sábio, deve garantir a observância da sua lei por uma sanção eficaz, isto é, tão grande e tão pesada que cada homem pensante e reto se sinta impelido a dizer: em vista desta sanção, devo obedecer, custe o que custar. Para avaliar devidamente a grandeza da sanção necessária como garantia da lei de Deus, é preciso considerar o que é que torna a observância difícil. É preciso ver o que, do outro lado, está em jogo, e avaliar a extensão da dificuldade em observar, a extensão da facilidade em violar as leis, contra as quais a sanção deve fornecer o contrapeso necessário para resguardar o equilíbrio do mundo. Há 3 fontes de obstáculos, uns provenientes da alma, outros do corpo e, na maior parte, os do mundo, servindo-se o demônio deles todos para nos tentar. O primeiro obstáculo à observância da lei de Deus é a arbitrariedade humana, a má vontade e o orgulho. É a vontade humana contra a vontade divina. É a vontade humana resistindo às intenções da vontade soberana de Deus. Quão grande, forte e perigosa seja essa vontade humana, é coisa que salta aos olhos. Tendo os homens recebido de Deus o incomparável privilégio da liberdade, nasce então neles o desejo imenso e extravagante de aproveitar o mais possível essa liberdade, aproveitando-se o mais possível de todos os bens do mundo ao seu alcance. Sendo livres, querem sê-lo com completa independência de Deus e de qualquer lei, usando e abusando da sua liberdade, sem restrição nem limite. Pretendem não se deixar prender por qualquer imposição ou autoridade que seja. Não querem ser incomodados, querem viver e gozar a seu talante. E isso às vezes por mero orgulho, por não se quererem curvar ante a vontade alheia, por mais legítima que seja, outras vezes por má vontade e por paixões inconfessáveis, e basta às vezes talvez por simples arbitrariedade, capricho ou comodidade. Sem mais nem menos, respondem eles como Lúcifer à voz interior de Deus que lhes reclama o cumprimento dos seus deveres: não servirei. Que insânia pretender domesticar esse animal bravio a que o homem tantas vezes se assemelha.
Que pretensão exigir desse homem livre que se até e obrigue voluntariamente a si mesmo, que se refreie, que se domine, que se sujeite a certas leis, que se civilize para ser homem verdadeiramente, que se modifique para ser bom filho de Deus. Entretanto, é esse o plano de Deus, essa pretensão do Altíssimo. O segundo obstáculo à observância da lei de Deus são as solicitações da carne, que luta contra o espírito e lhe dificulta essa observância. A lei da carne é contrária à lei do espírito e à sagrada lei de Deus. Os desejos da carne impõem-se ao homem, querem dominar, ser satisfeitos, servidos em tudo e por tudo. Eles é que querem tomar a direção do homem. E quantas vezes este se deixa determinar e dominar por eles? Conquanto, no composto humano, o espírito seja a parte incomparavelmente superior, criada com a incumbência de se governar pelas leis gravadas na consciência, e de conduzir o homem a um destino glorioso, é muitíssimas vezes o contrário que sucede. É o corpo, a carne com os seus instintos animais, que prevalece contra o espírito. É ela que domina, dizendo a primeira e a última palavra em tudo e mantendo a alma numa escravidão vergonhosa. Quantos homens parecem pura carne, porque procuram exclusivamente, ou ao menos principalmente, os interesses e a satisfação da carne. Chegam a só trabalhar para ela, tudo sacrificando em proveito dela. O terceiro obstáculo à observância da lei de Deus é o mundo, com suas atrações, seduções, luxo e vaidade, que tantas ocasiões proporcionam de satisfazer as paixões humanas, estimuladas o mais possível por sua vez pelo demônio com as suas tentações. É o reinado dos 7 pecados capitais. São tantas paixões no interior, e tantos atrativos e ocasiões no exterior, que a vontade perde facilmente o equilíbrio, e não olha mais para o alto, para a sã razão, para Deus, mas só para baixo. Com todo o peso da matéria, o homem é atraído para a terra e a ela fica preso. Contra todo esse peso que o solicita para baixo e prende o homem à terra, é preciso haver uma força extraordinária, sobre-humana e extraterrena capaz de desprendê-lo e levá-lo para o alto. O homem necessita de um contrapeso enorme para contrabalançar esse peso e restabelecer nele o equilíbrio, com o predomínio da sã razão, com o direito que esta tem de se pronunciar e de dirigir. E justamente a sanção anexa a cada lei que deve formar o contrapeso contra a paixão e neutralizar o perigo de não cumpri-la. Essa sanção deve ser tanto maior quanto, não só deve neutralizar as seduções e vantagens do vício, como também ser capaz de afastar o homem do mal, mesmo quando colocado na alternativa de incorrer nessa sanção ou de renunciar a todos os bens do mundo, de suportar todas as calamidades e de sacrificar até a própria vida. Ora, qual é a sanção capaz de produzir efeito tão assombroso? Talvez um grande e terrível castigo neste mundo, que o pecador teria de incorrer e sofrer com toda certeza, e sem a menor esperança de poder evitá-lo. Não há dúvida que tal castigo infalível produziria em muitíssimos casos ótimos resultados. O castigo corporal inevitável, neste mundo, é ótimo meio para incutir medo aos malfeitores, e é tanto mais eficaz quanto mais iminente. Quem, por exemplo, aceitaria o desafio ou a prova de fogo, de que fala Monsenhor Segor? Garanto que, de 1000 ou 10.000 homens que vivem afastados de Deus e trilhando o caminho do inferno, não haveria um só que resistisse à prova de fogo. Nenhum, por mais tolo que fosse, aceitaria o seguinte ajuste: durante 1 ano poderás abandonar-te impunemente a todos os prazeres, gozar todas as volúpias, satisfazer os teus caprichos, com a única condição de passares um dia, ou mesmo 1 hora, a arder no fogo. Repito, amigo, ninguém aceitaria tal ajuste. Entretanto, Deus não quer governar a humanidade pela força bruta, castigando os malfeitores imediatamente, ou depois de curto prazo, aqui mesmo no mundo. Estipulou esta vida inteira como prazo de prova e o outro mundo como tempo de retribuição, conforme cada um tiver merecido. Deus ameaça os malfeitores só com o castigo futuro do outro mundo. Trata-se agora de investigar e saber que castigo do outro mundo seria suficiente para, em todos os casos, obrigar eficazmente os homens a evitarem o mal e fazerem o bem, garantindo porém sempre a necessária liberdade, se basta um castigo futuro temporário, ou se é preciso um castigo tremendo, eterno. Verifiquemos a realidade, a experiência da vida cotidiana. Embora o purgatório seja esse castigo futuro e temporário, e posto que seja ele igual em tudo ao inferno, menos na eternidade das penas, quem é que faz caso dele, quando na tentação se trata de sacrificar uma satisfação ilícita? Em geral, ninguém, nem mesmo entre os cristãos regularmente bons. Disse, ainda que as penas do purgatório levem anos e séculos, afinal acabarão. Assim, por findar um dia, é que o purgatório perde toda a sua força refreadora sobre o pecador. Certo, não é como deveria ser. Porque, refletindo um pouco, ver-se-á que qualquer dor corporal intensa de um só dia é muito mais penosa e desagradável do que é risonho e agradável o prazer tão breve do pecado.
postos nas conchas de uma balança, a dor prevalece, e de muito. Contudo, quase ninguém faz caso do purgatório, muito mais terrível do que todas as dores imagináveis da terra. E por quê? Propriamente, porque não se reflete bem, comparando o curto prazer presente ao castigo futuro relativamente grande. E não se reflete justamente por ser ele temporário e passageiro, pelo que não impressiona, e quase não se faz caso dele. Cometem-se levianamente muitíssimos pecados, sem que o futuro castigo transitório seja empecilho para isso. E por que será que a ameaça de qualquer castigo temporário do outro mundo não impressiona? É porque qualquer castigo futuro temporário não corresponde às esperanças e receios do coração humano. O sentimento da sua imortalidade é tamanho, que mede tudo por essa condição do seu ser. O homem considera que tudo quanto não é eterno não é nada, conforme o axioma cristão, quid aeternum non est, nihil est. Nisto há uma verdade profunda. Por mais tempo que dure um castigo, se este afinal findar, para dar lugar a uma eternidade feliz, o tempo do castigo comparado com a eternidade feliz é um simples nada. Tudo quanto é temporário, perece com o tempo. Este, findando-se, reduz-se a uma simples lembrança ou a nada. O homem quer viver sem fim e ser eternamente feliz. O seu mal, propriamente, consiste em querer antecipar a felicidade, e isto por meios ilícitos. Em vez de trabalhar e sofrer primeiro para gozar depois, ele quer gozar desde logo, a todo transe e mesmo contra Deus, à custa da sua felicidade eterna, convertendo esta em desgraça infinda. Verificado, pois, que qualquer castigo futuro temporário é insuficiente como contrapeso às paixões humanas, insuficiente como sanção para neutralizar as atrações do século, impõe-se a seguinte conclusão: só uma sanção absoluta, só o castigo eterno do inferno armará as leis suficientemente contra as paixões humanas, obrigando moralmente todos a cumpri-las. O último grande remédio eficaz contra a perpetração do pecado não é senão a lembrança da realidade de horríveis penas eternas, que serão a sorte inevitável do pecador incorrigível, impenitente. Sendo Deus um legislador infinitamente sábio, não podia deixar de impor o único remédio eficaz contra as paixões humanas, e o último recurso contra a rebeldia humana, para obrigar moralmente todos a se sujeitarem às suas leis. Ainda que pareça duro, não podia ele deixar de empregá-lo em favor da ordem e da paz do mundo. Se os homens não se incomodam com qualquer castigo futuro temporário, ainda quando seja um purgatório terrível e de muitos séculos, muito diversamente há de suceder com o inferno eterno. Cada qual se impressiona profundamente por ser o inferno um mal terrível e irremediável, de fazer arrepiar os cabelos, e que obriga a refletir seriamente. A cada um fica logo claro, claríssimo, sem longa reflexão, não há comparação possível entre uma pena intensíssima e sem fim, e qualquer prazer do mundo. Por agradável que seja o pecado, é menos do que R$ 1 comparado a 100.000 contos. Com esta reflexão, todo pecado, por tentador e inebriante que se afigure, perde o seu encanto, a sua atração, o prazer fica como que envenenado, amargo, e não somente desprezível, mas aparecendo até como o maior mal do homem, como o único e verdadeiro mal, contra o qual não há recurso, remédio ou consolo. Quem não for estúpido ou louco deverá raciocinar assim: à luz do inferno, o pecado parece uma crueldade consigo próprio, uma verdadeira insânia. Realmente, o pensamento da eternidade, especialmente do castigo eterno do inferno, tem evitado neste mundo milhões de pecados, crimes e horrores. Só a fé na realidade do inferno é, pois, verdadeiramente eficaz para, em todas as tentações, contrabalançar fortemente a fascinação do pecado e assegurar à nossa barquinha o necessário peso e equilíbrio nas tempestades da alma. Primeira pergunta: como se concilia a liberdade com o constrangimento moral? Então, será mesmo possível que, por trás das leis de Deus, esteja a força bruta para obrigar, em rigor, quase que forçar a observância delas? Em que fica então a nossa tão decantada liberdade? Como já foi dito, sendo nós fisicamente livres, moralmente não somos, completamente, livres e independentes. Muito pelo contrário. Somos dependentes da sã razão, da verdade, da justiça, dos direitos de Deus e das nossas obrigações. Nem Deus nos pode dispensar das leis da natureza e da ordem das coisas. Temos de obedecer a Ele e às suas leis por obrigação imprescindível. Esta necessidade é tão absoluta que por trás dela está realmente a força bruta, para castigar rigorosa e até eternamente quem não quiser sujeitar-se e obedecer. E ninguém pode fugir à dura alternativa, ou sujeitar-se e obedecer a Deus, ou sentir todo o peso da divina cólera no inferno. Moralmente nós somos, pois, sujeitos e obrigados, mas não forçados. Nem a nossa liberdade fica por isso suspensa ou diminuída. Absolutamente não. Bem ao contrário do que ocorreria se realizasse a exigência dos descrentes.
Só vendo o inferno, pretendem eles, é que poderiam e quereriam acreditar nele. Entretanto, se eles realmente o vissem, sentir-se-iam tomados de tal horror, que agiriam então impulsionados só pelo medo, qual um homem ameaçado de morte repentina, não remota, porém imediata. Perderiam o juízo e a liberdade de agir de outro modo, cuidando apenas de escapar por todos os meios à desgraça. Seria então mesmo a força bruta que intimidava e prevaleceria, o que Deus não quer. Vendo, porém, o inferno só de longe e pelos olhos da fé, como pela sã razão, conforme disposição de Deus, guardamos perfeita liberdade de ação, agindo como quisermos interiormente. De fato, quem é que, acreditando no inferno, se sente por isto forçado a agir coerentemente? Muitíssimos que nele acreditam, praticamente não se importam lá muito com ele. Assim, quem tiver de padecê-lo mais tarde, deve-lo a si próprio, a sua disposição e resolução. Segunda pergunta: constitui a existência do inferno ofensa aos brios de alguém? Se a ameaça do inferno não nos tira a liberdade, dizem outros, ao menos parece uma ofensa aos nossos brios, ficando a nossa vontade, nas suas determinações, reduzida e atada. Disse-nos um dia alguém que ainda não compreendia a razão do inferno, e que se julgava muito sensato negando. Para evitar o mal e fazer o bem, nada vale para mim nem o motivo de medo, nem o de interesse. Para mim só tem valor o motivo de dever, do direito, do bem, por si mesmo, por ser bem e direito. Contra tudo isso, provar-se-á que, se o inferno fere os nossos brios, não é por culpa de Deus, se não houvesse outro motivo para evitar o mal e servir a Deus senão o do inferno, de fato seria quase reduzir-nos à condição de escravos de Deus, e ainda neste caso não teríamos de que nos queixar, por sermos então o que realmente somos. Deus teria deixado a nossa condição humana apenas mais humilde e menos honrosa, contudo, sempre correspondente à realidade do nosso ser. Porém, Deus não quis para nós, homens, a condição de escravos, mas a de amigos e até a de filhos. Fez-nos saber por seu Filho, nosso Senhor. João capítulo 15, versículo 15: Não vos chameis servos, porque o servo não sabe dos negócios do amo. Chamei-vos amigos. Mandou-nos chamá-lo de Pai, e como tal invocá-lo no Pai Nosso. É porque quer sinceramente considerar todos os homens como filhos, e ser para eles o melhor dos pais, se eles forem para ele verdadeiros filhos. E quanto Deus quer elevá-los e vê-los na condição nobilíssima de seus bons filhos. Não tem então motivo de se queixar e de castigá-los se eles o não forem? E não têm eles motivo de temer e de assustar-se? Oh, se Deus fosse servido como os pais cujos filhos são sempre respeitosos e obedientes, que nunca precisam de repreensões, e muito menos de castigo, como ele ficaria satisfeito. Porém, talvez que esses mesmos filhos, respeitosos e obedientes para com seus pais carnais, já não o sejam tanto para com Deus, seu Pai do céu, o melhor dos pais. E esses próprios pais cujos filhos são bons, provavelmente não são tão bons filhos de Deus quanto seus próprios filhos são bons para com eles. Embora tenha feito as maiores promessas de prêmios eternos, nem por isso Deus é bem servido por muitíssimos. Muitíssimos não se incomodam com ele, nem querem saber das suas leis. Não querem ficar com ele, viver na sua intimidade, cumprir-lhe os desejos e servi-lo. A serem bons filhos de Deus, preferem ser escravos do mundo, das suas paixões e do demônio. Foi para reduzir esses tais à razão, ao respeito das leis e da boa ordem, que Deus criou o inferno, ameaçando-os com esse castigo, caso não obedeçam. Assim, se eles absolutamente não querem render-se a Deus e aos direitos imperativos da sã razão, certo a culpa não é de Deus, mas toda deles. Sem dúvida, entre o amor e o temor de Deus ainda há outros motivos intermediários que podem e devem levar o homem ao cumprimento da lei de Deus, são os motivos do dever e do legítimo interesse de cada um. O motivo de dever consiste em evitar o mal do pecado pela própria malícia deste, e em fazer o bem porque é bem, em cumprir o dever porque é dever, em obedecer porque a obediência é conforme à razão e à justiça, em praticar a virtude pelo próprio valor desta, por ser bela e dignificante. Escusado é dizer o quanto Deus quereria guiar assim todos pelos ditames da sã razão na senda da verdade e da justiça, da virtude e da caridade. Quanto quereria que todos praticassem o bem pelo próprio bem, como sendo o que absolutamente nos convém e é exigido pela verdade e pela justiça. Quanto quereria que evitassem o mal por ser mau e abominável. Não há dúvida que o motivo de dever é forte e nobre, sobre ser legítimo. Não há dúvida que haja no mundo pessoas honradas, que tenham consciência profunda dos seus deveres e grande empenho em cumpri-los. Quão poucos são, porém, os que habitualmente se deixam inspirar pelo puro motivo do dever. Muito mais vezes deixar-se-ão provavelmente impelir pelo motivo da própria obrigação, para cumprirem os deveres para com a família e para com a sociedade.
Quão raras vezes, porém, se deixarão impelir por esse mesmo motivo para cumprirem os seus deveres religiosos com exatidão e pontualidade. Terceira pergunta: o motivo de interesse tem ou não valor moral? O mesmo, mais ou menos, se dá com o grande motivo de interesse. Dizer que ele não tem valor, para evitar o mal e fazer o bem, e que só o motivo de dever é que tem valor, é inexato e revela desconhecimento completo da natureza humana e da realidade da vida. Por natureza, o homem é interesseiro, procura o bem-estar corporal e espiritual, temporal e até eterno. O desejo de bem-estar e de felicidade é inato. Ele absolutamente não pode prescindir dele. E como a felicidade de cada indivíduo se confunde com a da própria família, em tudo quanto faz ele procura habitualmente um proveito, um lucro, uma vantagem para si e para sua família. Se perguntarmos ao negociante que está o dia todo por trás do balcão, ou ao roceiro que trabalha tanto na sua roça, se é por motivo de dever ou de lucro que assim trabalham, eles responderão, inevitavelmente, que é pelo de lucro. Se cada um procurasse os seus interesses legítimos, os verdadeiros e não os aparentes, os espirituais antes dos corporais, os eternos de preferência aos temporais, tal como a boa ordem e a primazia das coisas o exigem, seria ótimo, e não haveria o que repreender. Cuidariam então os homens de cumprir também zelosamente os seus deveres religiosos, e de garantir, antes de tudo, o negócio da sua salvação eterna. Assim, porém, não costumam eles fazer. Invertem a ordem das coisas. Procuram os bens materiais de preferência aos espirituais, os interesses da carne antes dos da alma, os temporais antes dos eternos. Na luta pela vida e pelo dinheiro, esquecem-se até completamente de Deus, da religião, dos interesses da alma e da eternidade, dos interesses e deveres mais necessários e imprescindíveis. Que podia e devia Deus fazer para reduzir os homens à sã razão, para obrigá-los a cumprir as suas santas leis, os deveres para com ele? Foi o que fez criando o inferno e ameaçando os homens com um castigo tão grande e tão pesado, que cada homem refletido e reto devesse dizer: em vista de tal sanção, devo obedecer a Deus, custe o que custar. Não querendo os homens viver no regime de amor e como bons filhos, nem querendo cumprir os seus deveres por motivo de obrigação e em espírito de obediência, nem pelo legítimo motivo do interesse próprio bem compreendido, viu-se Deus na necessidade de colocá-los na dura alternativa: ou se sujeitarem a cumprir os seus deveres, ou serem eternamente reprovados e punidos no inferno. Era o último recurso que Deus tinha à sua disposição para obrigar os homens eficazmente a cumprirem os seus deveres, e não podia deixar de lançar mão dele. Pergunto: se um homem não se deixa subjugar e governar por outro motivo mais nobre, se não só pelo do inferno, a culpa não é de Deus. Da mesma sorte, enquanto o medo do castigo ferir os brios de alguém, a culpa será de quem só se deixar inspirar e guiar por ele. Da parte de Deus, a ameaça do inferno não pode constituir ofensa aos nossos brios, visto que não é uma imposição brutal e irracional, porém uma necessidade imposta pela justiça e santidade de Deus em face da revolta humana. Da parte de Deus, a ameaça do inferno não pode constituir ofensa aos nossos brios, visto que não é uma imposição brutal e irracional, porém uma necessidade imposta pela justiça e santidade de Deus em face da revolta humana. 4. Pergunta: o motivo do medo do inferno tem ou não importância moral? Afirmar que o motivo de medo do inferno nada vale, é completamente errado e até absurdo. Naturalmente, cada um procura afinal garantir-se contra a miséria, a fome, a sede, o frio e o fogo, contra qualquer dor, ao menos contra uma suma desgraça moral e física. Quem se deixar levar ao ponto de aceitar um prazer fútil em vista de um castigo eterno, é simplesmente um louco. Além disso, como é que na vida espiritual a sujeição por temor não haveria de ter valor, se na sociedade humana tem tanta eficácia e tanta influência? Há inúmeras pessoas verdadeiramente dominadas pelo medo dos homens. A sujeição, quer a devida quer a indevida, obedece no mundo muitíssimas vezes exclusivamente ao motivo de temor. Falando das classes inferiores, chama-se simplesmente medo. Em se tratando de gente mais ilustrada, chama-se muitas vezes respeito humano. Nas classes inferiores que servem, tem-se medo de um castigo, de uma perda de emprego, de uma repreensão justa ou injusta. Nas classes por assim dizer superiores, tem-se frequentemente medo de tudo e de todos, menos de Deus, tem-se medo de uma crítica, da falta à moda, até de um sorriso zombeteiro. O motivo de temor confunde-se muitas vezes no mundo com o motivo de interesse e de complacência, e até então tantos escravos do mundo, escravos miseráveis e ridículos, que fazem dó e deviam envergonhar-se de si próprios. Essa escravidão já é consagrada. O medo dos homens parece lícito e natural, e assume tais proporções que grande parte dos homens, sem mais nem menos, se lhe sujeita cegamente.
A esse temor dos homens nosso Senhor Jesus Cristo contrapõe o temor de Deus, dizendo, Lucas capítulo 12, versículo 4, a vós, meus amigos, eu digo, não temais aqueles que matam o corpo e que, depois de mortos, não podem fazer mais nada. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer, temei aquele que, depois de mortos, tem o poder de vos lançar no inferno. Assim eu vos digo, é a esse que deveis temer. O único que tem tal poder é Deus. Devemos, pois, temer a Deus e o sumo castigo que Ele impõe, e isso mais do que tudo, mesmo mais do que a perda da vida corporal e quaisquer outros sofrimentos. Para completar isso, é preciso legitimar como razoável, reto, como útil e precioso, o verdadeiro temor de Deus. O príncipe dos filósofos e teólogos, S. Tomás de Aquino, tratando na IAE 19, 5, da diferença entre o temor legítimo e o ilegítimo, distingue no pecado o mal da culpa do mal da pena. Para completar isso, é preciso legitimar como razoável, reto, como útil e precioso, o verdadeiro temor de Deus. O príncipe dos filósofos e teólogos, São Tomás de Aquino, tratando na IAE 19, 5, da diferença entre o temor legítimo e o ilegítimo, distingue no pecado o mal da culpa do mal da pena. O mal da pena consiste no castigo merecido pelo pecado, castigo que no caso é o inferno. O mal da culpa é a própria imoralidade que se contrai pecando, ao passo que o mal do castigo é a consequência da culpa para o pecador, é o efeito do pecado, é uma exigência rigorosa da justiça. Arrepender-se do pecado única e exclusivamente por temor do castigo e não pelo mal da culpa, pela imoralidade inerente ao pecado e pela ofensa a Deus, não adianta. Tal arrependimento não é aceito por Deus, por ser insuficiente, considerando bem tudo, até imoral. Funda-se no egoísmo, encara só o bem-estar pessoal, a que se opõe o castigo, e reduz-se simplesmente ao seguinte: eu quisera não ter cometido o ato pecaminoso, não por ser ele mau e ofender a Deus, porém só por causa do castigo que implica. Se não fosse o castigo, não me arrependeria dele. Não sou contra o pecado como tal, muito pelo contrário. O que me contraria e aborrece, o que eu quero evitar é só o castigo, isto é só fugir do castigo merecido, do efeito e da exigência da justiça. É bem lícito evitar o justo castigo, mas pelo único meio aceitável e aceito por Deus, e é, pelo arrependimento sincero do próprio mal que se cometeu, da ofensa a Deus. O castigo é o produto, o efeito mal do pecado, uma consequência fatal que recai sobre o pecador. É um mal grande, terrível. Porém, outro mal ainda maior é o mal do próprio pecado, a culpa contraída pela ofensa a Deus. Para que o arrependimento seja verdadeiro e aceito por Deus, é indispensável detestar esse mal principal, ibidem. É preciso desaprovar, revogar e repelir o próprio mal moral do pecado, e não simplesmente o mal físico, inseparavelmente anexo àquele, ou seja, o castigo. Não há dúvida que se deve temer o castigo. O arrependimento pode muito bem ter início nesse temor, mas deve ir até a detestar o mal moral cometido. Deve indispensavelmente referir-se a Deus, ter a este em mira, e fundar-se principalmente na ofensa feita a ele. Por esses dados resolvem-se facilmente os casos que seguem. Se alguém dissesse consigo, eu quisera não ter cometido tal pecado simplesmente para não ser castigado, para não ter que sofrer eternamente. Pouco me importa que o pecado tenha sido uma ofensa a Deus. Esse arrependimento de nada valeria, porque o seu fundamento está expresso e exclusivamente no temor do castigo. Se alguém formular o seu arrependimento do modo seguinte: arrependo-me de ter feito isso por causa do inferno, por causa desse imenso castigo infligido por Deus, esse arrependimento já seria evidentemente bom e legítimo? Não. É preciso determiná-lo melhor, distinguindo do modo seguinte: se quiser dizer, arrependo-me só por causa do castigo merecido, o arrependimento não tem valor. Mas, se quiser exprimir pelo sentimento íntimo do coração, detesto também absolutamente o mal moral do pecado, a ofensa e separação de Deus, então o arrependimento é válido. Como seria, porém, se alguém, pelo sentimento íntimo, dissesse: se não existisse o castigo do inferno, de certo eu faria isto ou aquilo, sem fazer tanto caso dos reclamos da minha consciência. Cometeria tal pecado fácil e gostosamente, já que não haveria tão graves consequências. Mas já que Deus me ameaça com o formidável castigo do inferno, deve ser coisa realmente má, como a própria consciência também proclama. Assim, não quero mais fazê-lo. Tais sentimentos íntimos, ainda que denotem a corrupção da nossa fraqueza, pelo modo por que se resolvem não são reprováveis ou pecaminosos, porém bons e legítimos, visto exterior e interiormente afastarem eficazmente do mal. O legítimo interesse próprio prevaleceu. A respeito do arrependimento distinguem-se vários temores, que se denominam diferentemente. O temor daquele que se arrepende de um pecado só por causa do castigo do inferno, é chamado por S. Tomás o temor propriamente servil.
Os teólogos posteriores chegaram a chamá-lo temor servilmente servil, para distingui-lo do temor puramente servil, que é bom e legítimo, como mesmo impropriamente servil por ser enobrecido pelo arrependimento da culpa. Há um terceiro temor, mais alto e mais nobre, chamado pelos teólogos temor filial ou reverencial, o qual acompanha o amor de Deus, consiste em temer a Deus reverencialmente, como ao Pai revestido de suma autoridade e majestade. Quem tiver esse temor, quase não olha ao castigo, nem mesmo pensa nele. O bom filho só se preocupa e só cuida delicadamente de não irritar e não desgostar o pai, nem sequer contristá-lo de leve. Na vida cotidiana temos o exemplo da diferença entre os três temores. No temor do escravo para com o dono, no do servo ou criado para com o amo, e finalmente no do filho para com o pai. O escravo, como tal, não ama seu dono, que lhe parece um tirano. Muito pelo contrário, odeia-o e quereria até matá-lo, só cumpre o seu dever forçado, com medo do açoite. Tal serviço Deus absolutamente não quer. Não adianta servir a Deus só exteriormente, conservando no interior toda a malvadez, todo amor e propensão ao mal. Deus não quer escravos, mas fiéis servidores e filhos amados. O criado, para ser bom, pode e deve recear contrariar o amo e merecer-lhe castigo. Entretanto, além disso deve amá-lo ao menos um pouco, deve gostar do seu serviço e querer agradar-lhe. Semelhante temor e serviço já é agradável a Deus, assim, dizem os teólogos, o temor servil, para ser aceito por Deus, deve vir acompanhado ao menos por um começo de amor. No temor filial prevalece o amor. Ele faz evitar o pecado pelo receio de ofender o bom pai. Este nos convém sumamente, por sermos chamados a ser bons filhos de Deus, quanto é, pois, errada e absurda a acusação de que o medo do inferno não vale nada. Sim, há um temor que não tem valor, que é reprovado por Deus, é o temor do escravo, o temor servilmente servil. Porém o temor verdadeiro e legítimo, o temor servil e especialmente o filial, vale muito mais do que o medo e respeito humano, que constitui uma verdadeira escravidão. Salta aos olhos quão mais honrosa é a condição de servo, e especialmente de filho de Deus, do que a condição de escravo do mundo e das suas paixões. Não pode haver nada melhor do que o que Deus quer de nós. Não pode haver nada mais digno nem mais nobre, mais brilhante nem mais glorioso. Quanto já não vale, por si só, o temor servil de Deus, o temor do inferno. Porque a milhões de pessoas, o pensamento do inferno foi o início da sabedoria e da salvação. O pensamento do inferno fê-las refletir e retroceder no caminho do mal, levou-as a servir a Deus com zelo e amor. Deus, o melhor educador da humanidade, criando o inferno sabia bem quanto ele era indispensável para a conservação da boa ordem no mundo e para a mantença dos homens no caminho da honra e da virtude. Por essas razões a Sagrada Escritura enaltece tantas vezes o temor de Deus por estas e semelhantes palavras. Eis, o temor de Deus é a própria sabedoria. E evitar o mal é ser inteligente. Jó, capítulo 28, versículo 28. Contudo, está visto que o motivo do inferno não é, para todos, da mesma necessidade. Há outros motivos superiores, pelos quais muitos se deixam habitualmente inspirar: o amor do bem, do direito, do dever, e, acima de tudo, o amor de Deus, servindo-lhe nós como bons filhos a seus pais. Porém também a esses é sumamente útil e necessário um bom fundo de temor de Deus e de medo do inferno, porque lhes previne as leviandades, para firmá-los no bem e na fidelidade. Porém há um sem número de pessoas, fortemente nas tentações, não impressiona o amor de Deus e do dever. Falhando estes dois motivos superiores, fica só o motivo do inferno para afastá-las do mal, motivo esse que então se confunde com o de estrito interesse. É a última barreira contra a qual vem esbarrar a violência da tentação. Se ela ficar firme, o homem se salva do naufrágio do pecado. Se ela não resistir, faz-se ele vítima da própria perversidade. A culpa é toda de quem não se deixa intimidar por ela. O inferno eterno, com todos os seus horrores, constitui por si só um motivo mais que suficiente para intimidar o mais ousado ímpio. Se alguém pretender que lhe é melhor e mais conveniente permanecer escravo do mundo e das paixões, do que servir a Deus, honra e vontade lhe sejam feitas. A essa escravidão terrena sucederá a escravidão eterna ao poder do demônio, em meio de torturas incomensuráveis. Mas, a quem tiver alguma boa vontade para com Deus e para com a própria salvação, o pensamento do inferno ser-lhe-á grandemente útil e prestimoso, desapegando das criaturas e granjeando-lhe a verdadeira liberdade. O temor do inferno é, assim, verdadeiramente o início da sabedoria e da salvação. Se alguém perseverar nessa boa vontade e nesse temor, a necessidade aos poucos se converterá em virtude. Paulatinamente Deus forma a alma de boa vontade, purificando-a e elevando-a gradualmente até a intenção mais alta de puro amor a Ele. A certa altura, o amor substitui então o temor,
criando entre a alma e Deus a relação íntima de amizade e de confiança ilimitada, com a firme esperança de conseguir a salvação eterna. Portanto, quem afirmar que o medo do inferno não é utilíssimo conselheiro na vida, e o único meio eficaz para manter na linha do dever a maioria dos homens que desejam salvar-se, desconhece por completo a natureza humana e revela-se falho inteiramente no seu argumento.